Fala, Celso, grande noite para você, um abraço aí para todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do nosso programa. Pois é, hoje fui lá no CT Dr. Joaquim Grava, dia muito especial, dia de coletiva do Cássio, uma coletiva aí de pouco mais de meia hora, quase 35 minutos, coletiva muito importante e especial, porque o Cássio atingiu uma marca aí única na carreira dele, também no Corinthians, agora se tornou aí o terceiro jogador que mais vezes vestiu a camisa do Timão, tava lá o Duílio, o Roberto Andrade. Parte da torcida do Corinthians também foi lá para prestar homenagens para o jogador. Até o Tom Brady mandou um videozinho lá para o Cássio, ele que usa a camisa 12 lá no futebol americano, é ídolo do Cássio, são amigos, podemos dizer assim, mandou um videozinho lá para o Cássio. Eu acompanhei tudo esse dia todo do Corinthians e eu trago a reportagem para vocês agora. Roda aí. Gigante! Esse substantivo de apenas 7 letrinhas define perfeitamente o goleiro Cássio. E ó que eu não tô aqui me referindo aos 1,96 de altura do camisa 12 não, hein? E sim a história enorme que o jogador vem escrevendo no Corinthians. É que na última quarta-feira, contra o Atlético Goianiense, o Cássio se tornou o terceiro atleta que mais vezes vestiu a camisa do Timão, com 603 jogos pelo clube. Passa um filme, mas um filme onde eu me dediquei, eu sempre, desde que eu cheguei no Corinthians, eu era o Duílio, o pessoal, tudo, ele era diretor na época, o presidente. E eu sempre, na minha cabeça, desde que eu cheguei no Corinthians, eu falei, cara, vou ter uma oportunidade, nunca mais eu vou sair. A marca, é claro, foi bastante comemorada, não só pela diretoria, como também pela fiel corintiana. Além de uma placa entregue pela torcida, o goleiro ainda ganhou hoje uma luva dourada das mãos de um super emocionado Duílio Monteiro Alves. Para mim, o maior goleiro da história do clube e o maior jogador que aqui passou. Então, eu tenho muito orgulho de estar presente nesse momento e parabéns, gigante. Você merece tudo, tudo, tudo de bom. Obrigado. Eu cuido dos números, eu sou números, estatísticas de gols tomados, principalmente, que é a minha área. Eu me cuido para de repente, bater recordes, bater média, ser melhor do que o ano anterior. Então, é essa a missão de cada ano tentar ser melhor. Apesar dos 603 jogos pelo Corinthians e dos 35 anos de idade, o Cássio não está pensando em aposentadoria não, longe disso. Na verdade mesmo, ele está de olho num outro número. 806. Esse é o número de partidas do Vladimir, jogador que mais vezes atuou pelo Timão. Recorde que tá longe, mas que não é de todo inalcançável não, né, Cássio? Se você fosse olhar lá atrás, antigamente os jogadores jogavam até 35 anos, mas hoje a maioria dos jogadores está passando tranquilamente isso, porque mudou muito, mudou os cuidados, como eu falei em outra resposta, hoje a gente é muito mais profissional, está muito mais profissional, hoje tem muitas coisas que ajudam, agregam, então tem ajudado muito, então vamos lá, ano a ano, né? Mas quem sabe, né? Valeu. Valeu você, gigante! Quem tem que te agradecer grandão é a torcida do Corinthians. Num momento assim de tanta escassez de ídolos, de jogadores identificados com o clube, legal ver o Cássio com essa marca. E se a gente já viu, o Dino Zoff jogou Copa com 40 anos, o Cássio tem pelo menos mais 5, 4 anos de vida ativa. Ele pode bater todos os recordes no Corinthians. Se ele conseguir mais 3, 4 anos, que é dependente do condicionamento físico, né? Não que ele não se cuide, ele já deixou claro e achei legal, eu não sabia disso. Que ele cria metas, né, de se superar, isso é legal. O maior desafio do homem é superar ele mesmo, as próprias marcas. Se você olhar a média de jogos no Brasil, é 70 jogos. Um time como o Corinthians disputa tudo, 3 anos. Ele tem 35. 38. Fisicamente daria para chegar. Assim, dentro da normalidade. Mas é mais goleiro, é muito trauma e tal. De qualquer forma, a história dele está mais que registrada no Corinthians. Ele fez uma das defesas mais importantes da história do Corinthians, exatamente essa que fechou a matéria, né? Fora o jogo com o Chelsea lá, que é um absurdo. E foi o melhor do jogo também. Foi, então... Ele tem uma história fantástica e se atingir a marca do Vladimir, ótimo, senão também, né, já está mais que chancelado. Parabéns ao Cássio, realmente um goleiro extraordinário e um cara
acima da média, que briga pelas suas metas, pelos seus desafios, se programa, treina, isso aqui é que vale no profissional. Então, o Flávio ele colocou que tem a história registrada. Eu acho que essa é a palavra correta para ser usada como um ídolo, um jogador como o Cássio. Ah, é o maior ídolo do Corinthians. Estamos falando do Corinthians, um clube glorioso, um clube onde passaram grandes, enormes jogadores. Né? E goleiros. Né? E goleiros. E aí o presidente do Corinthians, estamos numa democracia, né? E o Duílio tem todo o direito de emitir a sua opinião, mas ele falou assim, foi o maior dos jogadores que passaram por aqui. Eu, particularmente, discordo. Acho que ele foi o maior goleiro da história. É a opinião dele. Claro. Dos maiores que passou, é o maior que passou aqui, a opinião dele. Mas, por exemplo, só vou citar alguns aqui, ó. Vladimir, Neto, Ronaldo, goleiro, eu entendi, Sócrates. mas eu entendi que ele se referia a goleiro. Sim, mas né, assim, não é o direito do Duílio, pelo amor de Deus. Marcelinho Carioca, Luizinho Pequeno Polegar, Rivelino, Zé Maria, o Birubiru pela raça, né? Tem Traz o Neco, né? Mas de o Basílio pelo gol de 77. Esse, pra mim, é o gol mais importante. Não é isso? Então, como você falou, essas duas defesas do Cássio, que foram e ficaram para a história. Está na história essa defesa contra o Vasco Rafa, e a defesa contra o Chelsea. O Cássio foi o maior goleiro, o maior jogador da história do Corinthians. Está dentro. Mas eu entendi ele falar que foi o maior goleiro da história. Mas não é um absurdo. Pô, se é um cara que jogou três vezes, é o terceiro que mais jogou. Se ele ganhou, foi o grande jogador do dia do Mundial. Fez a defesa mais importante na semifinal da Libertadores. Não é absurdo dizer que ele é, dentro de determinados conceitos, o maior. Aí só, o maior foi o Marcelinho, porque o Marcelinho fez trocentos gols. Ok, são critérios. Não, e assim, o meu comentário não fica em cima da opinião do Duílio, longe disso. Porque isso a gente tem visto diariamente com o Cássio, com outros jogadores de outros clubes. Esse fulano é o maior ídolo do Palmeiras, é o maior ídolo. Eu entendo que a coisa fica muito como o Flávio falou. A história, o importante é você estar registrado na história. E o Cássio, entre outros que nós falamos aqui, são jogadores que estão na história do Corinthians. O Cássio, ninguém vai esquecer a defesa com o Diego Souza. Isso aí tem muita coisa, tem muito complexo de cachorro vira-lata, né? No Brasil, tem um dia que viu, te deu um negócio assim, olha, fizeram a maior panqueca do mundo. Tá competindo com quem? Quem é o segundo dono da panqueca, né? Sabe essas coisas assim? Aqui tem muita essa coisa de maior do mundo. E é subjetivo. A maior melancia da floresta. É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Porque quando a gente pega a história de clubes, né, como Palmeiras, e agora estamos falando do Corinthians especificamente, a gente olha em nomes que estão marcados. O Flávio, ele definiu muito legal para mim. Você tá com a sua história registrada no clube. O Cássio por essas duas grandes defesas. O lance ali, ninguém vai passar 20, 30 anos, vão falar, olha, teve uma defesa lá do Diego Souza e aquela do Chelsea. Vai falar, o Neto levou o Corinthians pro Brasileiro, não o gol do Basílio. Aí o Nono olha e fala assim, vocês não viram o Rivelino. Isso. Não tem absurdo nenhum, nós estamos falando só disso. Aí você olha, fala pro Cittadini, ele fala do Neco, os olhos dele enchem de lágrimas. Escreveu até um livro sobre isso. Então, quer dizer, você vai lembrar do Carioca, você vai lembrar do Dida nos títulos brasileiros de 99. Nenhum deles é absurdo. O Birubiru, que tecnicamente, se você pegar o Biru tecnicamente como jogador, você vai falar, Você sabe qual jogador que eu acho mais importante? O Biru jogou no Corinthians é uma grandeza, é ídolo. O jogador mais importante da história do Corinthians, pra mim, Sócrates. Quando eu lembro do Corinthians, o primeiro nome que eu lembro é Sócrates. Sim. Aí você vai dizer, por quê? Não vou entrar em detalhes. Pra mim, o jogador mais marcante da história do Corinthians, o principal jogador do Corinthians, foi o nome, Flávio, Sócrates. Você vai dizer, que absurdo. Okay. Isso dos que você viu jogar ou pela história toda? Que você também, né? Quando eu olho, tem alguns que eu não vi, né? Então, mas para mim, o maior jogador, para mim, símbolo do Corinthians. Que aí você coloca a questão técnica, a questão de liderança, a marca, qualidade, seleção. Então, para mim, o Corinthians, eu falo.